Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 2. E quero falar hoje sobre o ideal divino. Qual é o ideal divino para nós? São palavras de João aos crentes que trazem esse texto. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar. Senhor, nesta manhã, nós nos aquietamos mais uma vez diante da Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito ministre ao nosso coração de forma tal que a nossa vida seja tocada, inspirada, impactada e aninhada com o desejo que o Senhor tem para nós, não apenas como indivíduos, mas como Tua igreja. Que os nossos ouvidos estejam não apenas atentos, mas o nosso coração aberto e receptivo, para que a Tua boa palavra encontre solo fértil em nós, e que a semente germine, que ela cresça e que ela produza fruto, e muito fruto, fruto que permaneça, para a glória de Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Pode se assentar, por favor. Eu me lembro de uma propaganda de um carro. Um carro, talvez você conheça, porque ele não é tão antigo assim. Mas uma fabricante italiana de carros conhecida no Brasil, que é a Fiat. A Fiat, ela entrou no Brasil há muitos anos atrás, e os mais antigos presentes devem se lembrar dos primeiros carros da Fiat. Fiat 147. Alguém conheceu um Fiat 147 ou não? Então você deve ter desenvolvido uma boa musculatura no braço, porque para passar marcha no Fiat 147 era quase com exercício de fé. Você é ou não é? Enroscava a marcha, fazia uma barulha. Eu tive um Fiat 147, minha mãe teve um Fiat 147, e fizeram até uma brincadeira com um acróstico, o significado do nome Fiat. Óbvio, fizeram uma licença poética, porque enganado não é com I, enganado é com E, mas dizia, fui enganado, agora é tarde. Assim é que se chamava Fiat. Fui enganado, agora é tarde. Mas as coisas foram melhorando. Depois de um tempo, essa própria fabricante lançou um carro de nome Estilo. Lembra do Estilo? Fiat Estilo. E a propaganda que fazia menção do carro, o lançamento era Estilo, ou você tem ou não tem. Porque vem de uma expressão muito comum quando se fala sobre estilo. Essa pessoa tem estilo, essa pessoa não tem estilo. Quanto a um padrão, quanto a uma forma, normalmente estilo está ligado a uma forma que impressiona, de se vestir, de se postar, de falar. E a fabricante de automóveis pegou carona nisso. E as boas propagandas são aquelas que, por mais que o produto saia de moda, você nunca mais esquece dela. Eu também me lembro de uma época em que
Parece que eu estou entregando minha idade, né? Porque eu só estou dando exemplo de coisa velha. Eu me lembro de uma época em que uma calça jeans, pastor Humberto, eu não sei quantos aqui chegaram a vestir US Top. Quem usou o US Top aqui? Meus irmãos, existe um ministério de geriatria na igreja grande aqui, pelo que eu percebi. O US Top tinha uma frase que dizia assim: o mundo trata melhor quem se veste bem, porque o mundo trata melhor quem se veste bem. Então você botava uma calça US Top e ia naquela expectativa: agora vão me tratar bem. Marcas, estilos, palavras são usadas para definir algo que se espera de uma fabricante. Bem, o nosso fabricante é Deus. Foi Deus quem nos criou. E Deus estabeleceu um padrão que o seu povo deve viver. Nós devemos viver um estilo de vida que agrade ao Senhor. Quem escreve essa carta é um velho apóstolo já. Todos os seus colegas já haviam morrido. Ele foi o mais longevo de todos os apóstolos. João acredita-se que tenha chegado a viver mais de 80 anos. A maioria dos seus amigos sofreu morte violenta, foram martirizados. Mas João recebe uma pena que estava definida para ser cumprida numa ilha chamada Ilha de Patmos. Lá ele recebe a grande revelação do livro do Apocalipse, dos dias dos fins. E de lá provavelmente João acompanha o crescimento de algo que ele faz parte. João é um dos primeiros discípulos chamado pelo Senhor Jesus para revolucionar o mundo com a pregação do Evangelho. Ele é chamado a caminhar com Cristo e ele participa da formação daquilo que Jesus disse que seria chamado de igreja. Eu edificarei a minha igreja. E a igreja começa a ser edificada. Logo depois o Senhor Jesus cumpre aquilo qual ele havia vindo à terra para cumprir, ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é levado à cruz, derrama o seu sangue para o perdão dos nossos pecados, morto, sepultado, ressuscita ao terceiro dia, depois caminha com seus discípulos e aparece para mais de 500 pessoas, depois de que ele é ressurreto, até que ele é elevado aos céus. E ao ser elevado aos céus, ele deixa a responsabilidade para esse grupo de apóstolos, que eram 12 no princípio. O traidor morre, tira sua própria vida, Judas. Lançam a sorte, você lê sobre isso em Atos capítulo 1, de que a sorte cai sobre um homem chamado Matias. Alguns acreditam que esse 12º deveria ter sido Paulo, porque ele mesmo refere-se a si próprio como um apóstolo nascido fora de tempo. E a igreja começa de uma forma poderosa a espalhar a sua influência sobre a ordem de Jesus, de ir por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começa de uma forma simples, uma reunião com cerca de 120 pessoas, vem um culto muito avivado, com uma mensagem pentecostal de Pedro, a qual 3.000 pessoas são batizadas, e o número dos crentes começa a se multiplicar, a um ponto de serem chamados agora de multidão, da multidão dos que creram. Era só um coração, a mente e a alma. Multidão. João testemunha tudo isso. João testemunha quando a igreja rompe os limites de Jerusalém e chega a Samaria. Chega a Samaria não mais agora pelas mãos dos apóstolos, mas pela mão de um dos evangelistas, Filipe. Ele vai a Samaria, prega o evangelho, porque havia uma ordem de Jesus: Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. João vê isso se transformar uma realidade. Ele vê a igreja agora sendo enviada na pessoa de 2 homens que não eram judeus,
Paulo e Barnabé. A igreja rompe os limites agora da Samaria e ela começa a ir aos confins da terra, e o número de discípulos vai se multiplicando. Cada vez mais que algo cresce, a chance de você perder as características essenciais do início de tudo aumenta. É difícil numa igreja, e eu sei que há muitos pastores aqui, quando você inicia algo, no início é mais fácil você manter o mesmo padrão, o mesmo estilo, mas o desafio do crescimento é manter a essência, é manter o mesmo estilo pelo qual o Senhor nos chamou a viver. E João está aqui testemunhando tudo isso. Ele testemunha o avanço da igreja. A igreja chega agora na Ásia, a igreja chega agora na Europa. E João se sente incumbido como o último dos apóstolos a escrever uma das suas cartas mais instrutivas. A carta de João é uma carta a qual ele escreve com algo muito claro no seu coração. Há aqui um desejo de ensinar vocês qual é o padrão e o ideal divino para uma vida cristã. A vida cristã, ela não é estabelecida por ideais humanos. Não é que eu e você que decidimos como ser crente. Não é uma igreja, não é uma instituição, não é um grupo de pessoas que define qual é o estilo de vida que agrada a Deus. Paulo escreve isso aos Tessalonicenses. Ele diz que há um estilo de vida que em tudo deve agradar a Deus. Portanto, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, de que o ideal divino é estabelecido pelo próprio Deus. Deus estabeleceu um padrão pelo qual eu e você precisamos nos encaixar. Se você não se encaixa, você está fora do padrão. Se você não se encaixa, você está fora da expectativa daquilo que Deus espera encontrar nos seus filhos, na sua igreja. A igreja do Deus vivo deve ser composta por homens e mulheres que buscam viver cada dia mais segundo o estilo de vida que Deus estabeleceu a ser perseguido na sua palavra. E aqui está João, escrevendo essa epístola, e agora no capítulo de número 2, ele escreve estas coisas. O capítulo começa exatamente assim. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar no texto, e se você não está acostumado a me ouvir, ou se está, já sabe do que eu vou dizer, mas se não está, eu gosto que você me ouça com a Bíblia aberta, porque eu gosto de voltar sempre para o texto para ajudar você a entender aquilo que a Bíblia está nos ensinando. João é muito enfático e preciso na busca daquilo que ele escreve. Ele diz: meus filhinhos. E veja a maneira carinhosa com que o velho apóstolo se refere aos crentes. Veja, ele não está escrevendo a ímpios, ele está escrevendo a crentes. Ele diz: meus filhinhos. É como se fosse um vovô apóstolo, muito carinhoso, dirigindo a palavra à igreja, a qual em algumas referências ele chama de velha senhora. A igreja já estava ficando velha. E ele diz: meus filhinhos, estas coisas, verso de número 1 do capítulo 2. Estas coisas. Bem, as coisas que ele escreve são todas elas embasadas no capítulo 1, o qual eu vou citar daqui a pouco. Mas ele diz: o ideal é, tudo isso eu vos escrevi para que não pequeis. Qual é o ideal divino para nós? Qual é a expectativa de Deus para nós como igreja? Para mim como indivíduo, para você como pastor, para você como líder? O ideal divino é viver uma vida sem pecado. A vida sem a ação contínua da força destruidora do pecado na vida de uma pessoa é o ideal divino para todos nós. Você não pode ter a plenitude de Deus e viver o seu ministério de forma eficiente se você viver no pecado.
Até porque João, no final dessa sua primeira carta, ele diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Uma coisa anula a outra imediatamente. Se eu vivo no poder da cruz, se eu vivo debaixo da ação poderosa do Espírito Santo, eu tenho autoridade para viver uma vida sem pecado. Esse é o ideal divino para nós. O ideal divino é que eu e você compreendamos de que Deus espera de que haja uma perseguição incansável da nossa parte em aperfeiçoar a nossa caminhada de tal maneira de que a minha vida seja vivida conforme o desejo que o Senhor tem para nós. Qual é? Não ter participação contínua, presente, numa vida em que o pecado se torna uma companhia frequente. O pecado não pode encontrar espaço confortável na vida daquele que decide viver segundo o padrão divino. Deus é santo, e um Deus santo espera dos seus filhos santidade. Esse é o padrão divino. E talvez você diga: pastor, mas esse padrão é complicado de se alcançar. Complicado é você viver debaixo da ação do pecado. A ação destruidora do pecado causa muito mais problema do que tentar viver uma vida sem pecado. E lembre-se, o Senhor jamais nos pediria a fazer alguma coisa que Ele não nos capacitasse no Espírito de realizar. Deus nunca nos chama, e João escreve isso: essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. O que é que João usa como referência para viver uma vida sem pecado? Bem, nós temos que voltar a alguns versículos do capítulo 1. Ele, a partir do verso de número 5, começa a falar sobre a diferença clara que existe entre o padrão divino e o padrão do mundo. Ele diz: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. O padrão de Deus é um padrão de luz. E nós sabemos muito bem de que aonde a luz entra, as trevas se dissipam. É impossível você dizer que está cheio de Deus e o pecado encontra lugar confortável no seu coração e no seu estilo de vida. João, desse momento em diante, começa a dizer de uma forma clara para a igreja, e isso ecoa até os nossos dias através dessa palavra, de que Deus tem um padrão absoluto de santidade, porque Ele é absolutamente santo, Ele é absolutamente justo e Ele é absolutamente puro. Esse é o padrão de Deus. E como filhos de Deus, devemos gerar em nós, ou produzir em nós, a essência do caráter daquilo que Deus é. É um desafio contínuo. E muitos de nós não conseguem viver sobre essa expectativa do divino, porque nós tentamos viver uma vida de santidade segundo a nossa própria força. E é aqui que nós erramos. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela não tem nenhum poder em nos levar a uma vida que agrade a Deus, muito pelo contrário. Se você tentar viver uma vida de excelência, baseado na sua boa vontade, você nunca vai conseguir. Paulo dizia isso, ele escreve aos Romanos, categoricamente ao afirmar: o bem que eu quero, eu não consigo realizar. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. E ele fala a respeito de si próprio: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Há aqui uma necessidade de eu e você entendermos de que para viver segundo o ideal divino, a minha carne precisa ser mortificada continuamente.
Todos os dias eu tenho que ir à cruz. Todos os dias eu tenho que dizer que, Senhor, eu dependo de Ti. Espírito Santo, vivifica-me, santifica-me. Que a minha mente, o meu coração, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, como o salmista afirma lá no Salmo 19, versículo 14, sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. É uma busca contínua, diária. Ouvimos aqui ontem, de uma forma tão brilhante, o pastor Hernando falando sobre a oração da madrugada, sobre uma busca incessante de Deus por um avivamento, e a importância do avivamento começar primeiro em nós. Deus primeiro queima o fogo dele da pureza no coração de indivíduos, para que esse fogo possa produzir o mesmo estilo de vida em outros lugares. Eu preciso clamar todos os dias por um estilo de vida de pureza que agrade a Deus em tudo. O ideal divino é esse. O ideal divino é viver uma vida que busca agradar ao Senhor. E eu acredito que nós devemos viver continuamente em busca deste ideal. Eu fui criado dentro da igreja evangélica, e o pastor Luciano disse, eu aqui também na minha introdução, falei um pouquinho sobre a nossa essência, de privilégio de sermos filhos de pastor. Filhos de pastor têm privilégios e têm responsabilidades. E às vezes penas são cumpridas sobre a vida dos coitados. Eu fui perseguido na igreja, porque ser filho de pastor coloca sobre o filho um rótulo de que ele tem que ser perfeito em tudo. Filho de pastor não erra. Filho de pastor não faz bagunça. Filho de pastor, mas graças a Deus, meu pai teve muita sabedoria para não deixar esse fardo pesar sobre nós, a ponto de nós amarmos incondicionalmente a igreja de Jesus. E todos nós, filhos, em algum momento, eu no ministério de tempo integral, meu irmão enquanto vivo servia a igreja, minha irmã e meu cunhado servem a igreja como leigos, como voluntários, mas todos envolvidos na igreja. Mas por ter sido criado na igreja, eu obviamente vinha para a igreja todo dia. Não era dia de culto, eu vinha para a igreja todo dia. E por vir para a igreja todo dia, você acabava sendo exposto à realidade da vida da igreja. E a vida da igreja é uma coisa linda. A vida, o dia a dia da igreja é maravilhoso. Eu amo a igreja de Jesus Cristo. Eu sou adicto de igreja. Eu, se fico sem culto, me dá abstinência. Eu começo a tremer, puxo o olho. Esses dias eu saí com viagem de aniversário de casamento. Fomos a Natal aqui, porque foi onde passei minha lua de mel. E depois de mais de 20 anos voltei com a minha esposa e disse, não, vamos a Natal, o lugar onde tudo começou. E a gente fez aquele trajeto, fomos fazer o passeio de buggy que fizemos, fomos comer nos restaurantes que tínhamos, passamos em frente ao hotel que ficamos hospedados, fomos tomar sorvete na sorveteria, que juntos tomamos sorvete, casados pela primeira vez. Mulher gosta dessas coisas, irmão. Homem não faz questão de nada disso. Mas para as irmãs é uma benção. Ah, que lindo, olha a mesma praça, o mesmo banco, é a mesma coisa. É ou não é? Gosta dessas coisas. E eu sou viciado em igreja, e tem um querido irmão, um colega nosso, pastor Costa Neto, ele tem uma ECC videira em Natal, ele ficou sabendo que eu estava em Natal. E ele falou algo, rapaz, domingo você vai fazer o quê? Meu irmão, perguntar para um pregador, o que ele vai fazer domingo? É oferecer cachaça para bêbado. Ele disse, rapaz, eu tô aí, falei para ele, tô aí. Esse final de semana, vim comemorar com a esposa e tudo mais. Ele diz, você não... E doido para ele dizer, prega. Ele diz, você não precisa ser em todas as reuniões, prega pelo menos à noite. Eu falei, deixa eu orar e falar com a minha esposa. A oração eu já sabia, porque Deus quer que a gente pregue sempre. Mas a esposa, eu fui falar com ela, disse, tá bom, amor, só um culto. Aí eu fui e preguei nesse culto. E dizendo porque eu sou viciado em igreja. E por ter sido viciado em igreja, e sou viciado em igreja, amo a igreja, eu tenho memórias da minha infância sempre de igreja.
a minha memória da infância, a igreja faz parte dela em todos os momentos. Eu não consigo me lembrar de nenhuma fase da minha vida que a igreja não faça parte dela. E por conta disso, a música da igreja sempre fez parte da minha cabeça. Eu não sei você, mas a música, ela tem o poder de nos ajudar a memorizar as coisas mais facilmente. É por isso que tem alguns professores, inclusive de cursinho, já viu ou não? Tem gente que, professor de cursinho, que canta equação matemática. Raiz quadrada não sei o quê. Aí inventa uma musiquinha para a pessoa decorar mais fácil uma teoria, uma equação. Eu me lembro, por conta disso, na igreja, havia uma canção que dizia assim: o meu desejo é ser como Cristo. O meu desejo é ser como Ele é. Do espírito cheio, coração contrito. O meu desejo é ser como Cristo. O desejo que João desperta e ele provoca na igreja, uma igreja que cresce. E a preocupação do apóstolo era essa: ver uma igreja que cresce, correndo risco de perder os trilhos. O risco que corremos cada vez mais hoje é de uma igreja que cresce. E a igreja cresce. A igreja tem crescido e glória a Deus pelo crescimento da igreja. Glória a Deus porque as estatísticas afirmam, pelo menos é o que o IBGE diz, que cerca de 35% da população brasileira se autoproclama evangélica. Mas a nossa preocupação não é colocar numa pesquisa que batem na porta da nossa casa qual é a fé que você acredita ter, ou a fé que você professa, ou a religião que você segue. A preocupação de João aqui era muito maior, e essa preocupação precisa voltar a estar presente entre nós. A preocupação de viver um estilo de vida que reflita o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Deus é luz, nele não há trevas alguma. João vai além, ele disse: olha, se nós afirmamos ter comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, e eu agora estou no versículo 7 do capítulo 1, ele diz: olha, nós nos fazemos mentirosos. Não existe nada pior do que o auto-engano. É você botar a roupa e você está acima do peso, e ela está assim apertada, mas você fala: eu acho que está bem. Eu acho que não está bem. Você dá aquela murchada na barriga. Ou então quando você vai tirar uma foto, porque todo mundo tem uma técnica na hora de tirar a foto. Tem a técnica de você botar o pescocinho para frente para não aparecer a papada. Tem técnicas. Não, se você fizer assim e botar a língua no céu da boca, ó, olha como funciona, ó, fica olhando, ó, sumiu. Não precisa nem fazer tratamento, ó, fica a dica, papada, ó. Pegou essa, Marciano? Isso aqui vale $1 milhão. A partir de hoje não há foto mais com papada. Barriga, você murcha e joga para frente. Ó, camisa parece, nossa, ele emagreceu. Mas a foto tem que ser rápido. Não existe nada que eu auto-engano. A foto tem que ser rápida. Porque senão, imaginou, é mandar o cérebro fazer muita coisa ao mesmo tempo. Língua para cima, papada, pescoço para frente, barriga para trás. É ou não é? Haja foto. Vai rápido. Não existe nada pior, porque a vida não é isso. Vocês já pegaram foto sua desprevenido? Oh, meu Deus do céu. É o que eles chamam de foto espontânea. Eu não gosto de foto espontânea. Esse negócio de foto espontânea acaba com a nossa autoimagem. Tem gente que entra em depressão quando vê a autoimagem. Não sou eu. Apaga essa foto, pelo amor de Deus. E tem gente que quando tira a foto diz: não ficou bom, vamos fazer outra. Queridos, a autoimagem enganosa, ela é péssima. Porque você está querendo mostrar para os outros de uma forma forçada
que não é da sua essência, porque você tá com papada, você tá com pneuzinho, mas está querendo disfarçar por causa de um clique que você tá bem. A vida espiritual não vive de fachadas, ela vive da essência. A vida espiritual não vive de uma performance num ambiente desse, aonde facilmente, movidos pelo ambiente, nós somos levados a termos as nossas manifestações espirituais. O ideal divino para nós é um padrão de vida que reflita o caráter de Cristo, a ponto de viver da maneira como Ele viveu. Como é que nós podemos fazer isso? Há a necessidade de uma busca incansável por esse ideal. Paulo fala a respeito de si próprio, ele diz que ele esmurrava o seu próprio corpo. Ele diz: eu esmurro o meu próprio corpo e eu reduzo a escravidão, para que, não tendo pregado a outros, eu mesmo venha a ser desqualificado. Isso quer dizer de que eu não tenho que me preocupar com o padrão dos outros, qual é o estilo de vida dos outros. Eu tenho que me preocupar em como eu estou me apresentando ao Senhor. Paulo chama a atenção de Timóteo sobre essa exortação: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Veja que a ordem que Paulo exorta Timóteo a viver é importante, porque não adianta nada você manusear bem a palavra, mas se você não é um obreiro aprovado, se você tem coisas na sua vida que você se envergonha. Hoje o mal presente na igreja, infelizmente ao redor do mundo, são de pessoas eruditas, mas sem santidade. São pessoas profundas na palavra, mas sem um modelo de vida cristã digno de ser imitado. Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. O ideal divino para nós, meus irmãos, é que possamos viver uma vida sem pecado. Pastor, mas isso quer dizer o seguinte, que a partir de agora eu não posso mais pecar? Você não deve mais pecar. Tanto é que você vai ver na exposição do texto que João é muito claro, porque a Bíblia, meus irmãos, quando lida com o coração aberto, sem nenhum preconceito, ouvindo claramente a voz do Espírito Santo, você vai entender de que ela é didática, instrutiva e ao mesmo tempo fácil de ser interpretada. Olha o que João diz: essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Qual é o ideal divino para nós? Viver uma vida sem... Vamos repetir juntos: o ideal divino é uma vida sem pecado. Vamos dizer mais alto: o ideal divino é uma vida sem pecado. Nós sabemos qual é o alvo, certo? Esse é o ideal. Agora olha o que João diz: se todavia. João está falando de uma exceção, não regra. Até porque a natureza pecaminosa, o pecado chamado inato, ele não foi tirado. É por isso que nós precisamos nos inclinar para as coisas do Espírito e não nas que são da carne. Quanto mais eu me alimento das coisas do Espírito, mais domínio sobre a carne eu tenho. Mas a carne, ela precisa estar debaixo da autoridade da palavra, do sangue e do Espírito. Agora João está dizendo: se todavia pecardes, temos um advogado junto ao Pai. Bem, eu vou usar aqui de uma forma sucinta no tempo que tenho algumas orientações para te ajudar a entender como isso de forma prática deve ser aplicado na sua vida. Vamos supor que você é um advogado. Um advogado, no termo original aqui, é paracletos, que é alguém que se coloca ao lado de alguém para defender uma causa, uma promotoria, alguém que defende, se coloca ao lado de alguém
para interpor em seu favor sobre uma acusação. Muito bem, vamos usar aqui o exemplo do pastor Humberto, pastor da igreja. Um homem de Deus, um homem que anda no caminho do Senhor, e de repente ele se envolve num acidente de trânsito. E ele não tem pontuação nenhuma na carteira. Amém, aleluia, receba essa palavra. Não tem nada, não tem, ele é um motorista exemplar, ele não tem um histórico negativo. Bem, ele contrata um advogado. O advogado vai querer saber, eu quero saber de qual é o seu histórico no trânsito. Se ele for um motorista irresponsável, já perdeu a carteira 3 vezes. Se ele tem um histórico de acidentes que envolvem danos a terceiros, de que ele tem uma lista infindável de multas, de que o IPVA do carro dele não está pago já há anos, você acha que algum advogado vai querer assumir essa causa? Porque ela é uma causa perdida. É algo que você não consegue. Veja, aqui nós estamos falando aos crentes, depois de uma experiência com Jesus. João fala sobre isso no versículo 9 do capítulo 1. Deus é luz, nele não há trevas. Nós se dizemos que mantemos comunhão com Ele, mantemos comunhão uns com os outros. Ele já está falando da eclesia, da vida em comum. E o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Agora, se o pastor Humberto é um exímio motorista, não tem, houve uma fatalidade. E ele, por um descuido ou por uma situação que não tinha controle, cometeu um deslize. Qualquer pessoa vai dizer, não, sua causa você tem um histórico. O seu histórico é a seu favor. Você tem procurado viver uma vida que é exemplo no trânsito. Você para todo mundo passar, na faixa você para, você não ultrapassa sinal vermelho, você, oh glória, você não toma nenhuma multa de radar. Vai recebendo, irmão, essa palavra profética sobre a sua vida. Vai recebendo, é o ideal de Deus no trânsito para a vida do crente. Fica muito mais fácil advogar. Você nunca vai advogar, porque quando um advogado chega para pegar uma causa, eu sou casado com uma advogada, ele primeiro quer saber a realidade da vida do cliente. Ele diz, escuta, eu preciso saber se a sua causa é defensável ou não. Porque para eu saber se a sua causa é defensável ou não, eu preciso saber se você tem culpa no cartório, que linha que eu vou adotar. E o que João está dizendo é, se você escolhe um padrão de vida que busca agradar a Deus sempre, quando há algum deslize, nós temos Jesus junto ao Pai que vai dizer, Ele tem procurado andar na tua presença. Eu tenho visto que o desejo, o ideal dele é viver uma vida que te agrada em tudo. Ele tem buscado andar na tua presença. Ele te busca de manhã. Aliás, ele fala com o Senhor pelo meu nome. Eu sou exemplo vivo de como ele tem feito isso. E o Senhor Jesus se interpõe. E ele se coloca como advogado, dizendo, ele é réu primário. Esse aí, ele é coisa leve, dá uma aliviada. Você sabia que nos Estados Unidos o sistema legal funciona assim? Você já deve ter visto que há algumas cortes que inclusive transformam até em programa de TV. Tem um juiz que ficou até famoso, ele está rodando vídeos dele aí em rede social, TikTok, Instagram, Facebook, em que casos comuns são levados a ele e a pessoa se justifica. Teve um caso de um senhor que ultrapassou um semáforo vermelho e ele foi para a corte. Aí ele foi lá e disse assim, um senhorzinho de quase 90 anos. Aí o juiz disse assim, o senhor sabe por que o senhor está aqui? Sei sim, senhor meritíssimo. O senhor ultrapassou um semáforo, era 5 horas da manhã, um semáforo vermelho, farol vermelho, não sei como vocês chamam aqui. É verdade, senhor. Mas o que fez ultrapassar um semáforo vermelho às 5 horas da manhã? Um senhor nessa idade. Ele disse, tenho permissão de falar, meritíssimo? Sim, pode falar. É que eu cuido de um filho com necessidades especiais. Ele nasceu assim. E ele já está com 60 anos. E ele
de vez em quando precisa ser socorrido com uma certa urgência, eu não tenho mais ninguém. E eu precisei colocá-lo no carro e levá-lo com urgência. E à noite eu estava mais preocupado com ele. Ultrapassei o semáforo. O juiz disse assim: estou vendo aqui que não há nenhum histórico negativo na sua vida. Quero, pelo contrário, parabenizar o senhor. Que Deus o abençoe. Deu apenas um warning, que eles chamam, né? Que é um chamado de atenção. Fala o que é um warning aqui seria? Advertência, uma advertência. E mandou ele embora. Agora, isso não quer dizer que você vai agora passar sinal vermelho só porque vai. O que eu quero dizer aqui para você é de que o padrão deve ser buscado e a exceção deve ser continuadamente a exceção. Outro exemplo para você entender qual é esse ideal divino. Vamos supor que hoje, você acabou de comprar um carro novo. Já vi que tem irmã que pegou com fé. Ô, glória! Tem uns irmãos que não estão muito a ver. Você acabou de comprar um carro novo, irmão. Diga-me. Glória. Você comprou um carro novo. Quando você compra um carro novo, qual é a primeira coisa que você faz? Seguro. Dica minha, não tire o carro da agência sem antes fazer seguro. Você faz um seguro. Aí você faz um seguro total. Proteção do carro, de quem está dentro, seguro contra terceiro. Quanto maior o seguro, mais coberto você está, certo? Pergunta: você faz seguro porque quer bater? Você compra o carro e diz assim: não vejo a hora de sair daqui e dar pancada no primeiro que eu ver na frente. Eu vou sair ralando. Apesar que tem umas irmãs que parece que saem com esse ideal. Algumas irmãs. Não é preconceito, é estatística. Você não sai com o carro dizendo: o meu ideal, eu não vejo a hora de usar esse seguro para ver se ele funciona. É assim que você vive? Você não compra um carro dizendo: não, eu vejo, será que esse seguro é bom? Vou dar uma batidinha para ver se funciona. Não, vou dar uma pancada boa, porque falaram que esse seguro, não sei, ele às vezes demora a pagar. Não, você mesmo com seguro, se o carro é novo, você dirige com todo cuidado. Você não para em qualquer lugar. Eu não vou parar aqui porque pode dar picadinha na porta. Aí você vai e para o carro longe. Aí você tem medo, porque o motoqueiro está passando no meio. Na hora que você vê ele vindo pelo retrovisor, você se agela. Vai riscar o carro. Aí esses motoqueiros. Eu vim de Uber de lá para cá. Uma moça trouxe no Uber, a motorista valente, a irmã que me trouxe, costurando. Eu falei para ela: eu não posso atrasar. Deixa comigo, senhor. Cortou para lá e para cá. Chamou o motorista de filisteu, de tudo que é coisa que você imaginar. Chamou o motoqueiro, passa retado, não sei o que tem, chamou de tudo que é coisa. Mas quando você pega um seguro, quanto mais você deixa de usar, mais bonificação você tem. Eu, graças a Deus, não aciono seguro há mais de 30 anos. Sou bom motorista. Graças a Deus. E Deus é bom comigo também, que tem cada livramento que é só Jesus. Quando você vai renovar o seguro, você tem bônus 5, bônus 10, bônus 15. Quem tem algum corretor de seguro aqui? Alguém trabalha com seguro? Ninguém, irmão? Era a sua chance de vender tudo. Olha aqui. É assim que funciona ou não? Certo? Você não usa, vai aumentando o seu bônus, você vai tendo desconto. Por quê? Porque você vê que aquela pessoa é um motorista mais experiente, motorista mais velho. Quanto mais velho, acima de 25 anos, o custo do seguro é mais. Meu irmão, a vida cristã é igual. Tem gente que é crente, sai e acha que agora, não, eu estou debaixo da graça. Eu tenho um advogado junto ao Pai. Eu estou no seguro. E sai quebrando tudo. E sai dando ralada na vida. E trata a vida de forma irresponsável. O padrão que Deus quer para nós é uma vida de que nós estamos debaixo da graça. Nós estamos debaixo do sangue. Nós temos advogado junto ao Pai. Mas quanto menos a gente puder acionar, melhor. O padrão de Deus para nós é simples e é esse.
Isso não quer dizer de que nós não podemos pecar nas nossas falhas morais, em ações, em pensamentos. É possível, porque nós ainda estamos presos neste corpo que é cheio de corruptibilidade. Haverá o dia da santidade plena, aonde esse corpo cheio de corruptibilidade será revestido de incorruptibilidade. Aí já não haverá pecado, mas o Senhor nos deu poder no seu Espírito para viver um estilo de vida sem a ação contínua do pecado em nós. E se houver algum pecado, ele não pode estar presente durante muito tempo. Eu não sei quantos aqui têm problema quando colocam algum tipo de blusa mais clara e vão comer macarronada. Eu tenho uma luta nessa área. Eu confesso que nesses 52 anos de vida, se eu fiquei sem cair uma gota numa blusa branca minha uma vez, foi um sucesso. Porque parece que você tem uma gotinha do extrato, que ela fica só esperando uma oportunidade. Você faz com todo cuidado e de repente parece que ela combina com o garfo, combina com aquele fio de macarrão, porque vai dar aquela estilingada e pá! Quando cai numa blusa preta, você faz o quê? Não é assim? E desaparece, ninguém vê, ninguém percebe. Você vai ali, passa uma água, pega uma blusa branca, parece que a blusa está inteirinha branca. Alguém encontra com você, comeu macarrão, né? Vê o único ponto de extrato de tomate e que você tentou lavar, e parece que quanto mais você tenta passar, pior fica. Porque aí a blusa é branca, você vai tentar passar alguma coisa, fica a marca de que está molhado, aí fica aquela confusão. Você tem que tirar aquilo e mandar lavar, ou não? Alguns casos você tem que colocar o Vanish, deixa o Vanish triplação, coloca espuma, faz alguma coisa, mas você se sente incomodado em vestir algo que todo mundo está percebendo que está sujo. O que as Escrituras nos levam a entender é de que o ideal divino para nós é este estilo de vida. É de que se fomos purificados pelo sangue, recebemos novas vestiduras, vestes brancas. Quer dizer de que se houver algum ponto em que eu deixei de observar, veja, ninguém come macarrão, já não estou nem aí que eu estou de roupa branca. E quando termina de comer, tem mais molho de tomate na camisa do que no prato. Não, você come, eu tento comer com cuidado. Mas se cai uma gota de tomate, eu tento de todos os jeitos tirar. E se não tem jeito, eu arrumo outra forma de trocar a camisa. Porque eu não vou continuar o meu dia, vou encontrar com pessoas, ter uma reunião e todo mundo saber o que eu almocei. O padrão, o ideal divino para nós é uma vida de pureza. É uma vida de santidade. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Esse é o ideal divino para nós. O que eu desafio você a sair daqui nesses dias, debaixo das palavras que você tem recebido, é dizer: Senhor, o meu ideal é o teu ideal para mim. Eu quero viver segundo o teu padrão. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver para agradar ao Senhor. Havia uma comunidade em Nilópolis, pastor Marcos Vinícius. Marcos Vinícius é o nome dele, da comunidade de Nilópolis. Eu sou da Baixada Fluminense, eu sou de Mesquita. Perto de algum mesquitense aqui? Não, é muito difícil. Tem? Alguém da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro? Eu não. Tem, irmã? A irmã é de onde, querida? Nova Iguaçu. Saudações, Patrícia. Meu irmão, uma bênção. Somos aqui da mesma região, minha irmã. Só que eu sou de Mesquita, Chatuba de Mesquita. É, Chatuba. Não diz onde é não, viu, irmã? Porque senão vai acabar com o meu ministério. Só saber de onde eu saí. Veja só,
na Chatuba, no Rio de Janeiro, nessa região, quando você vive nessa intensidade de calor, as pessoas gostam de usar uma coisa mais leve. Uma blusa branca, né? Uma coisa que não aparece. Eu lembro que uma vez eu estava nessa comunidade de Nilópolis, e o pastor Marcos Vinícius, e o pessoal, acho que era um culto de passagem de ano. E o crente ainda tem esses negócios, né? De culto de passagem de ano, se vestir de anjo. Para não dizer outra coisa, né, irmãos? A gente olha pelo lado positivo da coisa. Não, é um coral de anjo, tudo de branco. Virada de ano, pessoal de branco. Eu de raiva vou de preto. Não tem esse negócio. Uns irmãos que vêm. A gente percebe às vezes, isso não tem nada a ver com a mensagem, mas eu senti vontade de falar. Às vezes, a gente chega no culto da virada, a pessoa se entrega. Vem uma moça toda de vermelho. Eu falo, tá encalhada. Essa moça está encalhada porque vermelho é paixão. Ela quer um ano de romance. Aí vem outro de amarelo, tá quebrado, tá precisando de dinheiro. É uma forma até, eu brinquei esses dias na igreja, é uma forma até de orar de maneira mais específica por alguns. Senhor, estenda a tua mão sobre a vida emocional daquela moça que está ali na virada do ano de vermelho. A vida emocional dela está um fracasso, Pai. Oh Deus, dá vitória a ela. Aquele irmão que está quebrado ali, meu Pai, de amarelo. A família toda está de amarelo, meu Pai. Ou não é? Parece uma bandeja de quindim, irmão. Tá ali, oh meu Deus, põe a tua mão, Pai. Mas eu me lembro que eu fui, e a comunidade de Nilópolis, lá com o Marcos Vinícius, estava o pessoal de branco na Baixada. Na Baixada de branco não é uma boa combinação, porque o pessoal acha que é pai de santo. Aí fica aquele negócio, onde você está vindo do terreiro ou da igreja? Fica aquela confusão. Mas é verdade. A irmã lá sabe como é que é, né? Apareceu de branco na Baixada, o cara já começa a tremer, não sabe se dá a paz do Senhor, você começa a bater cabeça. Não é? Ele não sabe se dá a paz do Senhor, bate cabeça. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Ele não sabe o que faz. Mas eu estava lá no Marcos Vinícius, e isso faz muitos anos, eu era garoto, na época que a comunidade, e eu fui, porque havia uma música que era Hit Parade. Eu quero é Deus. Lembra? Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero é Deus. Eles lembram, né? Estavam de branco também ou não? Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. O que você tem que sair daqui hoje? Entendendo isso. Há um ideal divino a ser perseguido. O teu propósito deve ser viver uma vida que em tudo agrade ao Senhor. E se porventura o Espírito Santo de Deus identificar, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo hoje vier dizer a você, há algo aqui que é uma manchinha que está incomodando, que você possa acionar o seu advogado. Aciona a sua apólice de seguro, porque a apólice de Jesus cobre tudo. Ela vem te dar novas vestes. E a apólice de Jesus não passa massa de remendo, põe peça nova. Ela vem, transforma tudo para que você saia daqui para viver uma vida de excelência. O maior impacto que a igreja brasileira precisa ver nestes dias tão complexos, aonde a igreja tem virado notícias por razões erradas. O maior impacto que a igreja brasileira precisa produzir é o impacto de uma liderança que anda em pureza e em santidade. A pureza e a santidade continuam sendo o maior impacto que você pode causar na vida das pessoas numa cidade. Se você decidir no seu ministério, na sua vida, no seu casamento, na igreja, onde você se dizer, eu vou viver segundo o ideal divino. Essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Eu quero orar com você, Senhor, nessa manhã. Voltamos os nossos olhos e abrimos o nosso coração para a tua palavra.
a qual de forma tão poderosa como sempre vem, nos orienta e nos ajuda a viver uma vida de pureza e santidade. Esse é o ideal divino para nós. Senhor, ajuda-nos a viver para te alegrar. Nós devemos viver para o seu total e inteiro agrado. Senhor, convence-nos de áreas, de pensamentos, de posicionamentos, talvez que estejam segundo aquilo que as pessoas esperam, aquilo que moralmente alguns definem como correto, mas que ferem os princípios básicos da tua palavra e se encontram presentes na nossa vida. Que hoje haja convencimento, haja confissão e que haja hoje liberação de perdão por parte do Senhor. Que nós possamos sair daqui para viver uma vida que te agrada, Senhor. Ó Deus, que haja agora tirada do teu altar, brasa viva, com unção do altar, tocando os nossos lábios, tocando a nossa mente, tocando o nosso coração, tocando as nossas mãos, tocando os nossos pés, tocando toda a nossa vida, tocando ministérios, tocando casamentos, tocando relacionamentos. Senhor, que haja santidade sendo produzida, que haja pureza, Senhor, sendo realizada. O Senhor quer usar gente comprometida com a tua palavra, comprometida com o estilo de vida de santidade. Ó Senhor, esse é o teu ideal para nós. Ajuda-nos a viver assim. Não temos condições de fazê-lo pela nossa própria força, mas Senhor, no teu poder, na ação do teu Espírito, nós cremos que viveremos de tal maneira que em tudo agradaremos o Senhor. Ó Pai, aqui estamos nós, pedindo mais uma vez, ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, enche a nossa vida, transborda, Senhor, transborda, é plenitude, é estar cheio, cheio, é completo. Nenhuma área da nossa vida sem a ação do teu Espírito, sem o poder transformador do fogo que cai do céu sobre nós nessa manhã. Que ministérios, que homens e mulheres saiam daqui nessa manhã comprometidos em viver uma vida que anda conforme o padrão estabelecido pela tua palavra. Nós oramos assim nessa manhã, Senhor, assumindo o compromisso de sair daqui atentos, com os nossos olhos abertos, pedindo do Senhor discernimento, sabedoria, entendimento, para não nos assentar nas rodas erradas, para não dizer as coisas erradas, para não nutrir sentimentos errados, mas alimentar o nosso coração com tudo aquilo que é louvável e agradável. O teu servo disse: tudo aquilo que for bom, que for agradável, se houver virtude, se houver louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Ajuda-nos a viver assim, ajuda-nos a viver assim, ajuda-nos a viver assim, porque o nosso desejo é te agradar em tudo. Nós assim oramos e o fazemos no nome do nosso fiel, justo, advogado, Jesus Cristo de Nazaré, e o fazemos com ações de graças. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão.